Santander Select. Começa em você. Começa agora. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais gestores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje é Alessandro Horta. Ele é CEO da Vinci Compass, uma gestora com mais de 50 bilhões de dólares sob gestão. Alessandro, tudo bem? Tudo bem, Ralph. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com você. Vamos começar, Alessandro, pelo começo. Me conta, então, como surgiu a Vinci Compass. Bom, a Vinci Compass como Vinci Compass já é uma história de quase 16 anos, mas ela vem ainda anteriormente à Vinci Compass, né? Os fundadores da Vinci, principalmente o meu sócio e eu, Gilberto Sayão, nós começamos investindo em alternativos, em private equity, em real estate, ainda no início dos anos 2000, final dos anos 90, no Banco Pactual. E começamos essa atividade dentro do banco e ela se desenvolveu até o ponto que o banco foi vendido para o UBS e posteriormente virou o que hoje é a BTG Pactual. E nesse momento nós fundamos a Vinci em 2009, quando começamos a criar uma gestora pura focada em alternativos. O primeiro produto dessa gestora foi o Private Equity, então? Começamos com o Private Equity ainda na época de Pactual, e a ideia era diversificar o capital dos sócios na época, e logo, rapidamente, a gente começou a levantar dinheiro de terceiros e criar uma gestora internamente ainda, a história de Pactual e UBS na época, e posteriormente na Vinci, quando aí realmente começou com Private Equity, nós resolvemos diversificar em outras classes de ativos alternativos. Hoje vocês têm muitas classes de ativos. Me fala um pouquinho sobre essas classes de ativos, porque vai de Private Equity a Real Estate, passando por Special Seats. Até seguindo uma tendência que não é uma exclusividade nossa, né? Uma tendência lá de fora, os principais gestores globais hoje, o grande desenvolvimento da última década, principalmente, foi em gestores de alternativos diversificados, né? Tem vários exemplos, como Blackstone, Ares, KKR, Carlyle e por aí vai, né? Apollo. Nós, desde o início, desde a fundação da Vinci, a ideia foi ser uma gestora multi-estratégia, com foco em alternativos, né? Não era a ideia de ser uma gestora tradicional, foco em alternativos, mas multi-estratégia. Hoje, realmente, a gente pode dizer que nós somos uma gestora bastante completa, em que nós temos diversas classes de ativos, como você falou. Private Equity, uma franquia muito importante, histórica nossa. Real Estate, nós temos infraestrutura, nós temos crédito, tanto privado quanto público, nós temos agro, nós temos floresta, nós temos equities e nós temos um grande guarda-chuva que nós chamamos de soluções de investimento, que é mandatos de alocação e diversificação, tanto local quanto global, em nome dos nossos clientes, inclusive usando produtos terceiros, não necessariamente somente fundos da Vinci. Em 2021, a Vinci abriu capital. Por que vocês se tornaram uma empresa aberta? Eu acho que foram vários motivos que nos levaram à abertura de capital em 21. Um primeiro motivo, o principal deles, é que a Vinci e os sócios da Vinci, nós sempre fomos investidores importantes dos nossos fundos, nas mesmas condições, nos mesmos veículos que os nossos clientes. Naturalmente, com o crescimento dos ativos sob gestão, cada vez ficava mais complexo, na própria capacidade do sócio, a gente seguir fazendo o seeding, né, o investimento inicial nos produtos, porque começaram a ter muitos produtos e o nosso capital não reciclava na mesma velocidade. Então, a primeira razão foi ter capital no balanço da gestora para que ela pudesse continuar sendo um investidor relevante em todos os fundos. Então, essa é a razão número 1. A segunda razão foi ter um capital também para consolidar o mercado de gestão de recursos alternativos na região. Porque com o capital a gente poderia ir, a empresa aberta também com ação, a gente poderia ter moeda tanto financeira, né, de conta a própria ação, quanto dinheiro, conta ação, para continuar fazendo M&As, como a gente fez alguns, que a gente pode falar depois. A gente vai falar sobre eles depois. Perfeito. E terceiro, a gente tinha uma visão estratégica de expansão para a América Latina, em que era importante ter
um reforço de capital para a gente poder fazer essa expansão também para fora do Brasil, e nosso foco estratégico era a América Latina. Alessandro, a gente vai falar então daqui a pouquinho sobre todas essas estratégias, mas antes a gente vai dar uma rápida paradinha para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander, que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar, que tem foco na capacitação e crescimento das empresas, e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! Estamos de volta com o Café com o Investidor. Eu converso com Alessandro Horta, ele é CEO da Vinci Compass. Alessandro, um M&A transformacional, no caso da Vinci, foi a fusão com a Compass. Vocês triplicaram, pelo menos na época, os ativos sob gestão. Ela foi concluída no ano passado. Então me conta em que situação está essa fusão e quais são os próximos passos da união dessas duas empresas. Realmente, a combinação com a Compass foi um movimento transformacional, e a criação da Vinci Compass, né, a fusão da Vinci com a Compass, foi vamos dizer, um resultado de um trabalho bastante grande nosso de investigação estratégica, e mesmo com a Compass, nós ficamos quase 2 anos conversando antes de concluirmos e chegarmos à conclusão que seria o melhor caminho essa combinação. A Compass nos dá a complementação estratégica que nós queríamos de expansão para a América Latina, tem um crescimento de ativos muito grandes e um aprofundamento do nosso modelo muito grande. Hoje, de forma mais, um pouco mais, uma visão estratégica, abstrata, eu diria que nós temos 3 dimensões importantes dentro da Vinci Compass, como prestadores de serviços de gestão de recursos. Local para local, ou seja, a gente levanta dinheiro local para investimento local, quer dizer que a gente levanta dinheiro nos países, agora como Vinci Compass, para investimento nos próprios países. A gente tem uma dimensão global para local ou regional, que a gente levanta dinheiro de investidores globais para investimento na região, na América Latina ou em cada país específico, Brasil, Chile, etc. E, finalmente, uma outra dimensão que a Vinci é muito complementada pela Compass, nessa combinação de Vinci Compass, que é a dimensão local para global, que é levar capital local para o investimento global. E isso acontece porque a Compass tinha uma trajetória muito longa, mais de quase 30 anos, de alocação de capital de investidores, principalmente institucionais, mas também family office, high net worth, intermediários, no mercado global para investidores latinos. Então, com essa combinação, não só a cobertura geográfica ficou muito completa em termos de América Latina, mas também todas essas dimensões, porque passa a ter um histórico não só de produtos próprios, né, de investimento nos países, né, e na região, mas também em escolher os melhores parceiros e a melhor alocação de recursos para os investidores locais de cada país no mercado global.
E, obviamente, o Brasil ele é um pouco mais paroquial, ainda tem muito dinheiro investido localmente, mas países como o Chile, por exemplo, os fundos de pensões chilenos têm um pouco menos de 50% dos seus recursos sob gestão investidos globalmente. Então, tem uma trajetória, o México também tem bastante investimento fora, a Colômbia. Então, existe uma convergência de ter um equilíbrio de um portfólio global, obviamente, localmente. Ele sempre é muito importante para os investidores locais, obviamente, por questões de moeda e tal, pagamento de pensionistas, etc., são nos investidores institucionais, mas também no investimento global, de você ter acesso às melhores oportunidades globais e ter uma estratégia bem clara de alocação de recursos. Essa expansão para a América Latina, vocês passaram a atuar em quantos países mais? Olha, nós atuamos, obviamente, eu brinco que é do Cabo Horn ao Rio Grande, né? Nós temos escritórios hoje na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Brasil, obviamente, na Colômbia, no Peru, no México e nos Estados Unidos, 2 escritórios, que a gente já tinha, o da Vinci em Nova York e a Vinci Compass, junto com o escritório da Compass em Nova York, nós temos mais um escritório em Miami também. Então, uma visão assim bem completa de América Latina, em todos os países relevantes, vamos dizer, um sabor local muito importante, um entendimento local, tanto do cliente, quanto do mercado, quanto dos ativos. Isso é muito importante. Com a fusão, vocês também passaram a ter uma distribuição muito maior de produtos. Em vez de originar ou captar os próprios produtos, vocês estão distribuindo produtos de muitas gestoras espalhadas aqui pela América Latina ou pelo mundo, eu imagino. Perfeito. Eu diria o seguinte, a Vinci Compass, enquanto gestora de recursos própria, ela está sempre focada na região. Então, os nossos produtos, eles são produtos, majoritariamente, com pouquíssimas exceções, produtos voltados para a região, ou seja, para produtos países individuais ou regionais. Então, do México ao Chile, como eu falei, Brasil, obviamente, muito importante, mas produtos em diversas estratégias dentro dos países. Quando nós vamos para fora, nós fazemos 2 coisas, basicamente. A gente faz a introdução dos melhores provedores desse tipo de serviço de gestão de recursos, dependendo da estratégia que nós acreditamos. Então, tem uma trajetória longa de vários parceiros. Então, a Vinci Compass, ela representa o Blackstone, representa o Ares, representa o Wellington, o PIMCO, entre outros tantos. A 9to1. Então, assim, a gente escolhe os melhores gestores globais para determinadas estratégias. E também, o que a gente faz também, como uma parte de gestão de recursos e alocação, se o cliente requer uma alocação de portfólio usando terceiros ou usando ativos diretamente. Então, realmente nós expandimos muito, não só com os produtos próprios, seja ele os fundos efetivamente ou carteiras administradas, mas também carteiras de alocação global, mas também a apresentação das melhores oportunidades com gestores específicos, dependendo da geografia e da estratégia, sempre nos mercados internacionais. Alessandro, vamos falar um pouquinho de Private Equity. Se eu estiver errado, me corrige. A origem da Vinci, começou com Private Equity e vocês acabaram de captar o quarto fundo, um fundo de 3 bilhões e 200 milhões de reais, que, se eu não me engano, é o maior fundo da história da Vinci. Então, eu queria entender um pouquinho a estratégia, mas também entender o seguinte: como que vocês conseguiram captar num momento tão desafiador para essa indústria de alternativos, em que, com juros altos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, estava muito difícil conseguir alocar capital? Não, eu diria que esse ciclo de fundraising, né, de captação, foi um dos ciclos mais difíceis que eu já presenciei. Realmente foi o maior fundo em reais, naturalmente em dólares já teve fundos maiores, mas aí depende da flutuação do câmbio, mas foi o maior fundo em reais, dado que é um fundo focado em Brasil. Esse fundo é um fundo que é o quarta safra do nosso fundo flagship, que é o Vinci Capital Partners, que é um fundo que já tem uma trajetória bastante longa, e foi muito, muito, muito difícil a captação. Então, não canso de falar. Demorou muito tempo, mais demorou bastante, mais tempo que o normal. A gente teve muito sucesso do nosso ponto de vista, porque a gente contou muito com a confiança dos nossos investidores. Eu acho que a safra anterior, o Fundo 3, é uma safra que tem já mostrado resultados interessantes,
Mas a gente teve que olhar bolsos variados, né? Não só o bolso global, mas também o bolso local, de investidores locais, e um pouco o convencimento que nesse momento de juros altos e com uma equalização, vamos dizer assim, de preço de entrada dos investimentos, acho que a gente acha que está num momento bastante interessante de investimento, os investidores fizeram uma alocação que acabou se traduzindo nesse sucesso de captação do nosso ponto de vista. Agora, foi um esforço muito grande, não foi fácil, foi bem difícil. Eu acho que existe não só um momento complicado na região, acho que um ceticismo com a classe de private equity, por várias razões, questão de liquidez, juro alto, etc., mas também globalmente. Então a gente pegou, vamos dizer assim, foi a tempestade perfeita em termos de captação, porque não só a região tem algumas questões, mas globalmente não era um momento mais simples também para fazer essa captação. E qual que é a estratégia do fundo? Investe em que tipos ativos? Ela tem uma tese? Na verdade, o VCP ele é agnóstico. Infelizmente, a gente gosta de falar que no Brasil não dá para você ser tão focado para um fundo desse tipo de tamanho, porque você tem que ter também, respeitar os ciclos, né? Ele é um fundo, em geral, que ele faz controle, algumas exceções ele não faz, mas faz controle, ou com controle, mas em geral controle. Ele é um setor focado em growth, porque o Brasil... a característica do private equity do Brasil é um pouco diferente do private equity global, até pelo juro muito alto, de uma forma mais constante, você não tem tanta alavancagem, não é um leverage buyout, né? Não é uma compra alavancada de ativos, em que você aposta em corte de custo e ganho de múltiplo. Você tem que ter crescimento. E o Brasil é um país que apresenta realmente oportunidades para isso. Então é um fundo que tem growth, mas não nada a ver com venture capital, é um fundo de growth com crescimento de modelos comprovados, em que, em geral, a gente acredita que consegue colocar setores que existem vantagens competitivas ou ventos a favor, seculares no país ou na região, e que a gente consegue se aproveitar disso, obviamente com um preço de entrada que seja razoável e numa estrutura de capital que seja razoável também. Você pode me exemplificar com algumas empresas desse portfólio? Posso dar algum exemplo já, coisas que foram anunciadas de transações já do Fundo 4. Dá um exemplo. Nós temos a compra do Outback no Brasil. Sim. Tá? É uma transação de controle em que a Bloomin' Brands segue como minoritário, né, que era o controlador, e que tem um modelo de negócio, acho que todos os ouvintes vão saber que é totalmente comprovado, é um modelo de sucesso e que existe um potencial enorme de crescimento, porque é um crescimento que é meio... Claro que existem outras marcas agregadas em volta do próprio Outback, mas o próprio Outback tem capacidade de crescimento muito grande. Ele é uma marca que ainda tem muita demanda. Então, um modelo comprovado, existem eficiências operacionais, questões de produto, óbvio, mas é um modelo claro de crescimento em que tem uma condição muito evidente de geração de valor. A gente tem outra empresa que é o primeiro investimento do fundo, que é a Arclock, que a gente brinca que é o Hardware as a Service. É uma empresa de tecnologia em que, curiosamente, a gente observando o setor de tecnologia e a nossa experiência na Unidas, né, que hoje está incorporada na Localiza, que foi do fundo 2, que nós já saímos, a gente viu que existe uma arbitragem de custo de capital, uma arbitragem de prestação de serviço, quando você serve uma empresa com alguma coisa que não seja core. E no caso da Arclock, ela provê toda a parte de hardware, serviços agregados, helpdesk da empresa, em que você não precisa, o CFO, precisa se preocupar com o custo de fazer esse investimento, que nós vamos lá e entregamos o serviço para ele. Então são exemplos claros e obviamente tem um crescimento grande no Brasil para isso, e diferença de custo de capital no Brasil é uma coisa óbvia. Então são exemplos aí do que a gente faz na classe VCP, e nesse caso são 2 investimentos do VCP4. É bem agnóstico, velho, tecnologia e alimentação. Exatamente. Vocês têm um outro fundo de private equity, que é o VIR, que se não me engano é 20, impacto e retorno, que tem uma tese um pouquinho diferente que vocês estão captando também. Exatamente, vamos começar a captar, não estamos captando ainda, mas deve ser esse ano. O VIR seria o 5, né? O VIR, ele tem, como você falou, impacto e retorno, ele tem características de impacto. Obviamente, e a gente quis colocar o nome impacto e retorno, porque ele junta as duas características. Ele tem impacto sem abrir mão do retorno. Esse fundo já é um pouco diferente, ele é um fundo em que nós somos minoritários, na maior parte das vezes, assim, acho que 100% dos casos, até agora, mas não tem essa regra explícita, mas sim. E é um caso em que são empresas menores, em que a gente apoia empreendedor, de novo, não é
disrupção tecnológica, são modelos comprovados de empresas médias por o tamanho do Brasil, em que a gente coloca cheques menores, a gente é minoritário, em geral a saída é ou para o estratégico, ou uma consolidação, mas que tem um impacto claramente identificável. E quando eu digo identificável, a gente tem lá um mapa, né, um painel de controle em que várias características de impacto têm que ser respeitadas e têm que ser objetivadas mesmo dentro do retorno. Sendo muito sincero, no Brasil isso não é muito difícil, porque você causa impacto com várias medidas que você toma com o seu investimento, então a gente consegue fazer isso em setores que são muito claramente correlacionados com a estratégia de impacto, como saúde e etc., inclusão financeira, etc., etc. Me dá uma ideia assim, da diferença do cheque do VCP para o VIR, porque são estratégias diferentes e empresas de tamanhos diferentes. Cheques do VIR, em geral, são de 50 a 100 milhões de reais, e cheques do VCP são acima de 300 milhões de reais, de 300 a 500. Que vocês estavam fazendo. Você tem uma meta de quanto você pretende captar para esse fundo novo aí? O fundo anterior foi 1 bilhão e pouco, a gente reais. A gente quer manter mais ou menos o mesmo tamanho. Nessa fase, vai começar a captar esse ano. Exatamente. O cenário não mudou muito. Não, é bem difícil, o cenário é difícil, mas nós estamos no negócio de... eu brinco que o negócio de gestão de recursos alternativos são 3 pilares, né? Capital, talento e ideias. E juntando o amálgama desses 3 tijolos, né, vamos colocar assim, ele é cultura e processo. Então a gente está sempre buscando as 3 coisas, né? Ideias, que são oportunidades, talentos, que são pessoas, e capital, né? Então estamos sempre captando também para poder, e esse amálgama de aprimoramento de cultura e processo para poder fazer cada vez melhor, né? O Alessandro, outra área da 20 é a questão de crédito privado e crédito público, como você já comentou. E eu vi algumas declarações suas recentes falando de que isso, não sei se foi essa palavra, não deve ter sido, com certeza, a bola da vez, de que era uma área que estava crescendo muito. Mas houve um boom, principalmente no ano passado, de crédito privado. Isso. Assim, o que se captou o ano passado em crédito privado, acho que foram as maiores cifras da história. Essa onda passou? Como que está a questão do crédito privado? Eu acho que a oportunidade de crédito privado na América Latina é a maior que existe. E primeiro que ainda é muito pouco penetrado, né? Ainda é uma classe de ativos que ainda é muito aquém do tamanho das economias. Existe a concentração bancária, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, então isso facilita também um crescimento, né? Porque a base é muito baixa. E eu acho que tem uma característica muito interessante do crédito privado na indústria de asset management, que é bem simples. Como é que o crédito privado ele existe majoritariamente hoje na América Latina? Dentro dos bancos, né, dentro do sistema financeiro. E aí sempre existe uma questão de descasamento de ativo passivo, principalmente no crédito corporativo, no crédito feito para empresas. Por quê? Porque você capta dinheiro, né, de um lado, CDBs, etc., e diversos instrumentos, LCIs e tal, e dá o dinheiro para a companhia e tal. Não estou falando de crédito para pessoa física nem nada disso, que também é outra classe de ativos. Quando você coloca isso no fundo, você tem a capacidade de desintermediar esse mercado e fazer uma captação mais, vamos dizer, casada de ativos e passivos em termos de prazo, em termos de características. Então você traz o investidor final para o ativo final. E você consegue ser tão diversificado quanto você quiser, ter um nível de risco que você quiser na parte de crédito. Então você é um instrumento extremamente poderoso para os investidores, porque você consegue ganhar um spread, dependendo do nível de risco, como eu falei, e do prazo, sobre os títulos públicos, né, ou CDs e CDBs de banco, com um casamento do ponto de vista de risco sistêmico muito grande. Então é um crescimento que é muito bom até para o regulador, porque é um crescimento que você acontece naturalmente bem executado, com todo o compliance que tem que ser feito, um crescimento que tem muita saudabilidade para o sistema. Então, por isso que lá fora, isso é o classe de ativo que mais cresceu, e aqui na América Latina a gente tem uma aposta muito grande nisso, e claramente que vai crescendo independente, na minha visão, do momento macro. Eu acho que isso como eu falei, é um movimento secular de crescimento, que é a migração do crédito de forma geral e o crédito privado em particular para a indústria de gestão de recursos.
Hoje o crédito privado representa quanto, mais ou menos? Hoje nós temos mais ou menos, diretamente de produtos da Vinci, nós temos acima de 30 bilhões de reais de crédito, de forma geral. Essa é uma área que, pelo que você está falando, é que mais vai crescer ou o que tem em dos termos de volume, crescimentos? sim. Naturalmente, o Private Equity ele tem questões de capacidade, né? Que a gente fala de capacity. Porque tem que ter oportunidade, que tem que caber dentro do fundo, tem questões de levantar dinheiro, tem questões de liquidez. O crédito, ele tem uma questão que, para a América Latina, então, é um atrativo muito grande. Isso em todas as classes de crédito, dentro de todas as estratégias dentro de crédito, que é a autoliquidação, né? Supondo-se que o devedor pague, você tem uma liquidação contratada que você não tem que fazer IPO, você não tem que vender para... Então você consegue ter um volume sob gestão muito maior, né? E o mercado é muito grande. Você comentou também, Alessandro, sobre o IPO, que uma das razões que o IPO possibilitou foi uma estratégia de M&A agressiva para crescer em diversas áreas. Vocês fizeram vários M&As, vocês entraram em ativos florestais, vocês entraram em special cities e outros, mercado de agro, por exemplo. O que vocês estão olhando? Vocês ainda estão ativos em M&A? Vocês estão vendo coisas? Que áreas que vocês estão interessados ou que podem complementar o que vocês pretendem entrar? Perfeito. Antes de entrar no M&A, explicando a lógica do M&A, a gente tem um modelo, né, da Vinci Compass. E esse modelo não é nem melhor nem pior do que os outros modelos de outras gestoras, de outros as empresas de serviços financeiros, né, que a gestão de recursos não deixa um serviço financeiro importante. Essa frase nem é minha, ela é do Schwartzman, da Blackstone, que ele costuma usar e que eu acho que cabe bem como a gente pensa o nosso negócio. Que eles até cresceram tanto hoje em dia que nem se qualificaria assim, mas é uma frase em inglês que é muito boa do modelo como a gente pensa. É big enough to matter e small enough to care. Então a gente é grande o suficiente para ser importante nas economias, principalmente na América Latina, então a gente tem tamanho de ativos sob gestão, a gente tem a importância nas verticais que nós atuamos para que tenha um deal flow, tenha um entendimento, tenha um respeito, tenha um relacionamento, tenha parceria com diversos stakeholders. Então isso é muito importante no Big Enough to Matter. E o Small Enough to Care tem um tamanho em que nós estamos muito próximos do cliente, do parceiro, do investimento. Então, é uma empresa que é grande em termos de recursos e ela é muito próxima. Esse é o nosso modelo. Não quer dizer que os outros modelos são piores ou melhores. Esse é o nosso modelo. E para isso, a gente viu a oportunidade, depois do IPO, de crescer inorganicamente também, além do orgânico, que é o dia a dia, né? É o feijão com arroz. Então, o inorgânico, primeiro a gente conversou o seguinte: quais são as nossas visões estratégicas? Aonde nós não estamos, o que nós queremos fazer? Número 1, questão de América Latina, que a gente já tratou com a Compass, Vinci Compass. Então, entrar em outros países da América Latina na mesmo tipo de estratégia. Depois, dentro das verticais que nós estamos atuando, private equity, crédito, real estate, infraestrutura, equities e por aí vai, aonde nós podemos complementar com times, AUM, track record, o que a gente tem ou o que a gente ainda não tem ali pontualmente. Então, nós fizemos algumas aquisições. SPS, na parte de crédito oportunista, né, de Opportunistic Credit Solutions, que é, enfim, que é Special Situations, como é chamado. A parte florestal com a Lacan, a parte de agro com a Mave. Então, a gente conseguiu complementar para crescer em cima de plataformas que eram plataformas de sucesso e tinham questões de crescimento, eram focadas num nicho só e que a gente acreditava que no ecossistema de uma gestora de alternativas diversificadas elas poderiam se beneficiar. E a gente continua olhando isso em duas dimensões, dentro dos mercados, aonde a gente consegue aprofundar a nossa estratégia ou aonde a gente consegue acelerar nosso crescimento. Isso acontece muito na América Latina, por exemplo, que a gente está olhando muito. Por quê? Porque é muito difícil, algumas vezes, você começar organicamente algumas atividades. Private equity, por exemplo, você precisa de anos de track record. Então, a gente já tem isso. Então, como é que a gente acelera e faz alguns acréscimos, alguns add-ons para essa nossa estratégia? Em países da América Latina, onde a gente não tem uma track record longa, então você traz times ou gestoras. Então, a gente está olhando, Ralf, assim, absolutamente tudo por dever de ofício, mas obviamente com um crivo muito alto. Então a gente já tem o que a gente precisa
para crescer organicamente, mas oportunisticamente, aonde a gente acha que estrategicamente faz sentido, que hoje é muito olhando para a América Latina, a gente fazer alguns acréscimos onde a gente acredita que isso pode ajudar. Então seria menos Brasil, mais América Eu Latina. diria que no Brasil a gente está bastante completo, mas também observamos a oportunidade do Brasil, não é que a gente não olhe. Só acho que no Brasil, talvez, a gente tenha um portfólio de oportunidades hoje já muito mais completo. Nesses outros países, eu acho que a gente pode ganhar muita sinergia trazendo grupos para dentro da 20 Compass. Não tem mais nenhum país onde vocês queriam atuar. Acho que hoje o foco é na América Latina. Dos países da América Latina já estão lá, né? Uma área em que um dos concorrentes da 20 cresceu bastante foi o real estate. Vocês estão olhando o real estate? Vocês pretendem fazer transações na área de real estate? A gente é um dos maiores players de real estate hoje já no Brasil. A gente tem algumas atividades fora do Brasil. A gente está olhando bastante. A questão do real estate hoje no crescimento a oportunidade está na condição correta, né, em termos de preço, em termos de condições de governança, e também vis-à-vis o momento de mercado, né, porque não tem nada mais complexo para um cenário de real estate do que um juro muito alto. Nesse patamar. Então, assim, a gente estamos olhando, já olhamos oportunidades, tem vários outros players muito interessantes, muito competentes no mercado, mas tem essa questão de timing para a gente e as condições corretas, né? Mas tem muita gente que a gente admira no mercado, sim. Vocês têm fundos listados, né? Somos os maiores de fundos listados do mercado. Quanto que é o tamanho do real estate hoje da 20? O real estate hoje da 20, somando os diversos países, a gente deve ter por volta, eu te confesso que esse número não está na minha cabeça, mas deve uns 7 bilhões de reais, 8 bilhões. O Alessandro, vocês compraram a Compass, triplicaram os ativos sob gestão, tem mais de 50 bilhões de dólares sob gestão, você está me comentando, é mais de 320 bilhões de reais, né? Você tem uma meta? Onde vocês querem chegar? Qual que é o patamar? Vocês querem chegar a 100, a 60, a 70? Vocês deram esse guidance aos investidores? A gente que não dá o guidance, eu acho que tem muito para crescer. Como eu falei, só o mercado de crédito privado a gente é incipiente ainda, ele pode crescer muito, né? É só você ver exemplos de crédito, os tamanhos são muito grandes. Mas acho que o importante para essa sua pergunta é que realmente a gente vai crescer na medida que a gente consiga entregar os mandatos que a gente se propõe a fazer. E tem que se levar em consideração que a gente fez a abertura de capital em 2021, temos tido um sucesso no crescimento, mas num cenário extremamente adverso. Então existe também uma ciclicalidade da migração de recursos, e principalmente aqui na América Latina, com um cenário de juros mais benigno. A gente já viu isso acontecer. A gente tem crescido de forma consistente, com um cenário muito adverso, mas a gente acredita ter condição de crescer muito mais rápido com um cenário mais favorável. Então a gente acredita que pode ter um crescimento bastante importante, não só nosso, mas da indústria, e atualmente a gente está bem posicionado na indústria, pelas coisas que nós já conversamos aqui, o tamanho que nós temos, mas não existe um tamanho, mas existe muita oportunidade. A penetração de alternativos nos investidores locais, por exemplo, para dar um exemplo, no Brasil é baixíssima ainda. Você tem uma penetração de crédito privado muito baixa. Então, assim, existe um potencial de crescimento muito grande. Naturalmente, esse crescimento acontece, dadas a ciclicalidade dos mercados, quando você tem um cenário mais benigno, né? Você falou de oportunidades, já comentou sobre o crédito privado. Que outras áreas você vê que tem essa grande oportunidade? Eu acho que a parte de real estate, como você falou, tem uma oportunidade muito grande, né? Porque é um mercado, vamos dizer, quase que infinito, né? Se você for olhar todas as classes dentro de real estate, como logística, com toda essa parte de e-commerce, etc. A parte mesmo de malls, de shoppings no Brasil, é totalmente subpenetrado e principalmente urbano, totalmente diferente do mercado lá fora. Toda a parte de residencial. Então, assim, existe muita coisa na parte de real estate. E outra área que a gente acha que é uma oportunidade a nível global, isso para a América Latina inteira, em termos de tamanho, que eu digo no nível global, é que consegue atrair capital em boletas globais, em tamanhos globais, é a parte de infraestrutura, né? Não preciso explicar para ninguém que infraestrutura na América Latina é subinvestida. E para crescimento, crescimento do ponto de vista econômico, financeiro, melhoria social, tudo isso embute um investimento em infraestrutura. Então, desde infraestruturas mais básicas, como
estradas, aeroportos, matéria, infraestrutura social. Existe assim, uma gama de possibilidades de investimento aí na América Latina inteira, Brasil, obviamente, liderando sempre a América Latina, como o maior país da região, mas a América Latina inteira é uma oportunidade gigantesca em infra. O Alessandro, vocês captam, imagino que boa parte do investimento de vocês é investimento institucional e de investimento estrangeiro, que estão colocando dinheiro nos fundos de vocês. Como os estrangeiros estão olhando o Brasil hoje? Acho que esse ponto que você tocou é muito importante. A Vinci Compass é uma empresa institucional. Eu diria mais de 60%, se o número estiver na minha cabeça correto, 65% quase, 62%, 65% dos nossos recursos e também da nossa receita vem de investidores institucionais, o que faz com que você tenha uma visão muito diferente, muito de longo prazo, que são investidores com uma visão muito de longo prazo. Então, isso ajuda um pouco essa nossa visão estratégica, o nosso cliente, a gente reflete um pouco o que esse cliente tem, que é uma visão estratégica de longo prazo que leva a gente a ter análises muito profundas antes de a gente entrar em qualquer investimento ou decisão. E o estrangeiro agora, eu diria o seguinte, eu diria que teve um excepcionalismo americano importante em termos de atração de investimento, que ainda existe concentrado lá, em que a região da América Latina ela virou uma região menos importante, com uma alocação muito baixa. Uma vantagem que nós temos agora é que a alocação na América Latina é baixíssima, seja por investidores da própria América Latina, que em termos de investimentos de risco, seja por investidores externos. Os investidores externos têm alocação na região, mas ainda é muito pequena. E qualquer aumento dessa alocação muda totalmente a cara do cenário. Naturalmente, hoje, a nossa visão é de que essa alocação deve aumentar pelas condições globais e também, obviamente, tem que ser feito um trabalho a nível dos países, né? Quer dizer, sim, de atração desse investimento. Mas hoje, o Brasil e a América Latina, México e etc., tem uma condição um pouco diferente. Cada país é um próprio universo em si só, mas olhando a América Latina como um todo, ela hoje não é relevante nos portfólios globais, mas ela vem atraindo mais atenção até por essas questões de aonde que eu vou investir meu dinheiro, como é que isso vai ficar para frente, essa incerteza e essa volatilidade do mercado global está ajudando a atrair um pouco de atenção para a região. Então a gente acredita que com uma melhoria macroeconômica e com essa a atenção aumentando para a região, a gente pode ver uma alocação maior de investidores que até então tem sido bastante tímido, vamos colocar assim. Tem se falado muito sobre o fim do excepcionalismo americano, ou seja, de que os Estados Unidos conseguiriam atrair todo o capital. Isso pode beneficiar, então, a região? Eu acho que pode beneficiar as questões geopolíticas também de Ásia, com a América, com a Europa. Eu acho que a região aqui ela está numa condição, nesse sentido, muito positiva, porque a alocação é mínima. Então, como eu brinco, o crescimento pode ser muito grande porque a base é muito baixa, né? E aí essa questão da discussão, acho que ainda é cedo para dizer, mas sem dúvida, no mínimo, os investidores começam a ponderar mais essa alocação geográfica. Alessandro, estamos chegando ao final. No final, faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Por favor. Então, me diz um investimento que você se arrepende. Olha, como uma pessoa que já tem uma experiência longa de investimento, tem muitos que eu me arrependo, mas eu diria, para juntar vários que eu me arrependo numa coisa só, eu digo que eu, particularmente, eu me arrependo muito de investimentos onde a gente entrou, tanto da parte principalmente private equity, infra, pode ser real estate, aonde a governança ela acabou sendo muito dividida em termos de controle com grupos, principalmente empresariais, menos financeiros, né, menos sponsors, como a gente fala, com uma visão diferente da nossa. Que isso acontece muito porque você tem características, principalmente quando são famílias ou são empreendedores com visões quase que emocionais diferentes da nossa proposta para a companhia. Então, sempre que a gente entra, ou não tenha entrado mais, porque a gente aprende, né? Mas que a gente entrou nisso com uma governança que não foi ideal, a gente aprendeu muito com isso. E esses investimentos que a gente se arrepende, eles são bons, porque criam casca, né? Lições, né? Lições importantes. Cara. Então, assim, eu diria que juntando eles todos, e tem vários tipos, né? Em que a gente não tinha uma governança que não era ideal. No Brasil é muito complicado, porque as questões de contrato
são complexas, as questões mesmo de arbitragem são complexas. Então você escreve tudo bonitinho num contrato, que pode ir para arbitragem ou para justiça comum, tanto faz, mas na hora de executar aquilo é bem mais complicado, as pessoas têm entendimentos diferentes, então a gente tenta hoje evitar muito esse tipo de coisa. E o contrário, Alessandro, investimento que você se orgulha? Aí também tem vários, mas eu vou dar um exemplo de um que a gente tem um orgulho muito grande, que inclusive já saímos, só para dar um exemplo do que a gente saiu, que é a Equatorial Energia, que a gente começou isso nos anos 2000, uma empresa que começou com investimento na Semar, que era um caso de retomada de concessão, a primeira na história do Brasil, no Maranhão, de um estratégico estrangeiro que entregou de volta a concessão. Isso começou por aí. Teve um retorno espetacular, como investimento de private equity, né? Espetacular, infraestrutura e private equity. Hoje é uma empresa que está aí, que a gente já saiu e ela é uma empresa líder setorial, que vale mais de 40 bilhões de reais na Bolsa, então que começou do zero. Então, assim, eu diria que praticamente do zero o investimento foi muito pequeno lá atrás, comparado com o tamanho da empresa hoje. Obviamente não foi de zero, mas comparado com a empresa hoje, dá muito orgulho de ver que você criou uma coisa que tem um impacto em todos os aspectos. Falando de impacto antes, né? Isso é uma empresa de 45 bi. É engraçado que no Brasil você consegue fazer isso com a empresa de utilities, né? De prestação, uma concessionária pública, né? Mas a Equatorial é um exemplo. E um livro de cabeceira? Excelente pergunta. Eu gosto de ler muito, mas livro de cabeceira é aquele que você volta, é aquele que está na cabeceira para você voltar a ele. Então eu vou colocar 2 aqui, bem que estão na minha cabeceira, que eu estou me lembrando agora. Um que eu gosto de ler sempre é o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que é uma coisa assim espetacular. Eu particularmente acho que o Fernando Pessoa não é só um poeta, ele é um filósofo, e o Livro do Desassossego ele é uma característica muito... Tem a característica clara disso, que é uma prosa poética filosófica, como eu gosto de falar. E é um livro interessante de você ler trechos. Você não precisa ler ele todas as vezes. Eu já li algumas vezes e às vezes eu vou lá para ver algum trecho. Tem uma lição importante, não só para a minha vida, né, que não tem nada a ver com o trabalho, mas também para o dia a dia do trabalho. Então, assim, eu acho que é sempre inspiracional. E outro livro que eu gosto de ler também, que não é que eu sou de criação católica, né, mas eu não sou super religioso, mas sou católico, estudei em escola católica, tanto nos primeiros anos quanto na faculdade, sou uma cria da PUC Rio de Janeiro. É a Bíblia, especificamente a Bíblia da tradução direto do grego para o português, que é excepcional, que é do Frederico Lourenço, que é um português, que traduziu direto do grego, e é muito interessante, e também trechos, né? Que tem sempre uma lição interessante com essa sabedoria histórica. Então, acho que são 2 livros de cabeceira, não do ponto de vista só religioso, mas do ponto de vista de lição. Claro. E o livro Desassossego são 2 livros que eu gosto, e diria que são 2 livros de cabeceira, então estão literalmente na minha cabeceira o tempo todo. E um hobby? Também tem vários hobbies, e eu vou falar o mais recente, né? Você vai mudando os hobbies, então? Não, eu tenho alguns eu mantenho, mas isso é uma coisa que tem me ocupado bastante. Eu aprendi a jogar xadrez com meu avô, né? Bem garoto, né? Eu sempre gostei muito, joguei muito com ele e tal, com meu irmão. Há uns anos atrás eu li alguma reportagem que era uma coisa que estimulava a cabeça, era bom, a questão do envelhecimento. E aí eu baixei esse app mais popular de xadrez e hoje eu jogo xadrez regularmente, tem sempre um momento do meu dia, sei lá, estou esperando um avião, estou fazendo alguma coisa. Hoje tem muito tempo e eu jogo com gente do mundo inteiro, né, no app, e eu adoro. E hoje eu diria que é um dos principais hobbies, entre outros, que eu tenho vários, mas esse eu diria para citar um, para também não ficar citando vários de cada coisa. Esse é um hobby que hoje em dia eu me divirto muito. E Alessandro, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual a sua? Eu não diria que é uma frase, né? Eu sou frasista, tá? Então, assim, eu tenho várias frases também. Adoro frases. Eu devo ter falado algumas na entrevista e nem percebi. Gosto de dar crédito também para as frases. Mas tem uma frase que, na verdade, não é uma frase, é uma fórmula. E tem uma frase também que eu gosto, mas eu vou falar da fórmula primeiro. Uma fórmula que serve para tudo. Que eu, toda hora que eu vou tomar uma decisão e eu vou falar com alguma coisa com alguma pessoa, eu vou entrar numa reunião, eu penso nela. Que felicidade ou satisfação é igual a realidade menos expectativa.
Então, a felicidade, ou a sua felicidade, a minha felicidade, ou de qualquer um, ou a satisfação, ela é sempre uma conjugação desses dois fatores. A realidade, a realidade menos a expectativa. Se a expectativa for muito alta, para baixo. Se a realidade for mais alta, para cima. Então, essa conjugação das duas coisas, elas são muito importantes. E uma outra frase que eu gosto, que é essa do Woody Allen, que é 80% of success just showing up. Então, assim, a gente fala de um monte de coisa, a gente tenta prever tudo, tem muita estratégia, óbvio que você tem que fazer isso, mas você tem que estar lá para fazer. Então, você tem que estar presente, você tem que aparecer, você tem que se apresentar para a vida. Isso seja para o negócio, ou seja para qualquer outra coisa. Então, são duas frases assim que eu uso, entre outras que eu gosto, mas essas duas aí eu acho bem interessantes. Alessandro, muito obrigado aqui por participar do Café com o Investidor. Muito obrigado a você pela oportunidade, Ralf, e ao Neofeed também. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Alessandro Horta. Ele é CEO da Vinci Compass. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido, segue a gente e até o próximo episódio.